Nos últimos anos, os shoppings brasileiros passaram por um teste pesado. Pandemia, juros altos, crise econômica e consumidores cada vez mais divididos entre o presencial e o digital. E no meio de tudo isso, uma família dobrou a aposta no setor. Eu estou falando da família Pérez, que é a controladora da Multiplan, uma empresa avaliada em mais de 14 bilhões e meio de reais e que possui 20 shoppings. Nos últimos anos, a família Pérez aumentou a fatia que detém na empresa e ainda reformou e ampliou praticamente todos os shoppings da Multiplan. Esses movimentos mostram a confiança no negócio, mas o momento não é trivial. A companhia enfrenta competidores de peso, sofre pressão das mudanças nos hábitos do consumidor e está passando pelo desafio que acompanha toda empresa familiar, a sucessão. E é por isso que nesse vídeo da série Negócios de Família, você vai entender o cenário atual da Multiplan e suas concorrentes, como o empresário construiu esse grupo a partir de terrenos que pouca gente queria e como a família planeja o futuro dos negócios. Com shoppings voltados para as classes A e B, a Multiplan é hoje a empresa mais valiosa do setor na bolsa. E enquanto suas principais concorrentes ganharam os holofotes nos últimos anos com uma onda de fusões e aquisições, a Multiplan ficou de fora desse jogo. Não porque estivesse parada, mas porque sua estratégia é outra. A empresa constrói a maior parte dos seus shoppings do zero e, em vez de comprar novos ativos, nos últimos anos priorizou expandir os que já tinha. E foi no meio desse novo ciclo que a Multiplan também passou pela primeira troca de comando desde a sua fundação. Em 2023, aos 82 anos, José Isaac Pérez deixou a presidência executiva após 48 anos no cargo. Seu filho Eduardo assumiu o comando com a difícil missão de suceder o homem que é considerado o rei dos shoppings no Brasil. E os dois têm estilos bem diferentes. O José Isaac é o empreendedor visionário, conhecido pela capacidade quase intuitiva de enxergar o potencial das localizações dos shoppings. Já o Eduardo é descrito como alguém objetivo, pragmático e acelerado. Sob a nova gestão, a Multiplan fez um movimento ousado. Em 2025, executou a maior recompra de ações da sua história. Foram mais de 2 bilhões de reais para adquirir a participação que pertencia a um fundo de pensão, até então o segundo maior acionista da empresa. A recompra foi bem recebida pelo mercado, mas aumentou a alavancagem da companhia, que agora tem segurado novos investimentos até reduzir seus custos financeiros. O problema é que o setor está cada vez mais competitivo e o Eduardo precisa provar que pode levar ainda mais longe a empresa criada por seu pai em 1975, quando ele tomou a arriscada decisão de transformar terrenos afastados em grandes centros de comércio e serviços. A primeira empresa do economista José Isaac Pérez não foi a Multiplan, e sim a Veplan Imobiliária. O negócio começou em 1963, quando ele tinha apenas 22 anos. Sem experiência no mercado imobiliário, Pérez ergueu o primeiro empreendimento no centro do Rio de Janeiro graças ao empréstimo de um amigo e cedendo participação acionária para quem entendia do ramo vir trabalhar com ele. Os negócios deslancharam tão rápido que 3 anos depois, em 1966, o Pérez chegou a vender um prédio inteiro em apenas 2 dias. Aí, em 1971, a Veplan já era uma das maiores incorporadoras do Brasil quando abriu seu capital na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Foi ainda sob a Veplan que Pérez construiu o Shopping Ibirapuera, que foi o segundo da cidade de São Paulo, inaugurado em 1975. Mas por não concordar com as decisões de alguns dos sócios e empolgado com o potencial dos shoppings, o Pérez vendeu sua participação na Veplan e fundou a Multiplan. E ele apostou alto nessa ideia. Entre 1975 e 1985, inaugurou 5 shoppings em cidades diferentes. Sem recursos para adquirir terrenos valorizados, ele mirou em áreas mais distantes, onde achava que seria o futuro das cidades. O primeiro deles foi o BH Shopping, em Belo Horizonte, construído diante de um trevo rodoviário que inspirou a logotipo da Multiplan. Depois vieram o Ribeirão Shopping, o Barra Shopping no Rio, o Morumbi Shopping em São Paulo e o Parque Shopping em Brasília. No Rio, Pérez foi um dos primeiros a apostar na Barra da Tijuca, uma região vista como distante e pouco
atrativa e que depois se tornaria um dos principais eixos imobiliários do país. Além da visão de localização, Pérez foi pioneiro na ideia de integrar múltiplas funções aos shoppings. Trouxe cinemas, restaurantes, parques de diversão e espaços de eventos décadas antes de o varejo falar em experiência. Ele também desenvolveu projetos multiuso, com torres comerciais, residenciais, centros médicos e hotéis conectados aos seus empreendimentos. No segmento residencial, ele criou projetos emblemáticos, como o Chácara Santa Helena, em São Paulo, e o Barra Golden Green, no Rio de Janeiro, com campo de golfe iluminado, heliponto e clube de lazer, coisas que nenhum condomínio tinha na época. A Multiplan abriu capital em 2007 e a partir daí acelerou lançamentos e projetos no entorno dos seus empreendimentos, investindo em novas torres, ampliações de serviços e eventos. O que ajuda a explicar por que suas vendas por metro quadrado costumam ficar acima da média do setor. Mas nem só de estratégias bem-sucedidas vive a Multiplan. Em 2016, a companhia tentou responder ao avanço das compras digitais com o Delivery Center, uma plataforma logística para lojistas criada em parceria com a BR Malls. O projeto recebeu mais de 180 milhões de reais em aportes, mas não ganhou escala e acabou encerrado em 2021. Desde então, a Multiplan voltou a reforçar aquilo que sempre sustentou sua tese: shoppings como espaços de conveniência e experiência. Centros médicos, eventos, gastronomia, lazer e projetos de uso misto ganharam mais foco na sua estratégia. O ponto é que, se antes isso era visto como um grande diferencial, hoje essa também é a estratégia das suas principais concorrentes. Um exemplo é o Grupo Iguatemi, da família Gereissati, que compete diretamente com a Multiplan. As duas empresas atuam no segmento premium, disputam as mesmas marcas globais e investem fortemente em experiência. A principal diferença é que, enquanto a Multiplan constrói e mantém seus ativos, o Iguatemi recicla capital com mais frequência. Ele faz a venda de participações em shoppings maduros e realoca o recurso para projetos com maior potencial de valorização. Mas à medida que os espaços para novos shoppings premium diminuem no Brasil, a disputa deve se intensificar, acompanhada de perto pelos investidores. Além do CEO Eduardo, a Multiplan conta com mais uma herdeira na gestão: Ana Paula Pérez, filha de José Isaac, que está na companhia desde 2008 e hoje é superintendente de comercialização, com foco no relacionamento com marcas internacionais. A Multiplan aposta que a sua fórmula de ativos icônicos e visão imobiliária de longo prazo ainda tem espaço para prosperar. Sob o comando de Eduardo Pérez, caberá a essa segunda geração provar que o império de shoppings construído pelo pai pode seguir crescendo num varejo que muda a cada ano. E se o José Isaac é o rei dos shoppings, Eduardo precisa mostrar que é um príncipe à altura, num jogo onde a coroa depende menos da tradição e cada vez mais da capacidade de entender para onde as cidades e o consumo estão indo.